Olá a todos, todos da bênção, graças a Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, vocês estão vendo a capa do vídeo aí, a igreja de Pérgamo, está em Apocalipse 2, do 12 ao 17. Eu quero falar dessa igreja, porque só a misericórdia de Deus. O que tem de trono de Satanás hoje, pelo Brasil afora e no mundo, não está brincadeira não, e é muito, é pouco não, viu? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre essa é a chamada terceira carta, né, à igreja de Pérgamo. Bem, Pérgamo estava localizada lá na Ásia Menor, na Turquia, onde é a atual Turquia hoje, né? E hoje está a moderna cidade de Bergama. É uma influente cidade grega e romana, famosa pela invenção do pergaminho. E eu gostaria de falar um pouco dessa igreja, que sangue de Jesus tem poder, né? Olha, Deus falar que o Senhor Jesus Cristo falar que lá era o trono de Satanás, não é brincadeira não. E vocês sabem que o Apocalipse foi uma revelação, né, que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo, notificou ao Senhor Jesus Cristo, qual notificou ao anjo para notificar a João lá na ilha de Patmos. Está aí Apocalipse, aliás, é Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. E uma revelação muito profunda que o Senhor Jesus Cristo deu a essa igreja, porque ele deu raio-x das 7 igrejas que existiam na época. E estava nascendo o Evangelho, século I, e ele trouxe um raio-x dessas igrejas para mostrar o que estava acontecendo nessas igrejas, para dar livramento, para alertar as igrejas. Diz aqui em Apocalipse 1, uma revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Vocês viram aí? Então, foi uma revelação do Senhor Jesus Cristo, que foi dada pelo Pai Deus, e para mostrar a situação dessa igreja. Vocês estão vendo aí esses monumentos, onde ficava a cidade de Pérgamo, onde se situava essa igreja. Mas vamos lá. Como eu falei, a terceira carta está aqui em Apocalipse 2, do 12 ao 17. Vamos ler o versículo 12 de Apocalipse 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isso: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, 2 gumes. Onde é que está? Aqui no Novo Testamento também. Em Hebreus 4, 12, né, fala sobre a espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, da medula, e é apta para decidir os pensamentos e as intenções do coração. Então, vocês viram aí, começa a falar ao pastor da igreja, aquele pastor que comandava a igreja, e o Senhor Jesus Cristo já disse claramente: é aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele viu o passado, presente e futuro, a gente não sabe de nada, ele sabe de tudo, né? Ele é tremendo, né? Ele tem essas qualidades, essas dádivas espirituais maravilhosas, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele viu o passado, presente e futuro, e a gente não sabe de nada, ele sabe de tudo. Aqui em Apocalipse 2, 3, ele diz: eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por quê? Nesse local, em Pérgamo, nessa igreja, de onde era essa igreja, o Senhor Jesus Cristo avisou exatamente sobre essa situação espiritual, né, da questão da morte de Antipas. O Senhor Jesus Cristo, ele abominou o que fizeram com Antipas e a maneira qual fizeram com Antipas, porque a alma e o Espírito chegou na presença lá do Todo-Poderoso, lá da glória. E é como eu falei, quando ele fala aqui que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas, e é apta para decidir os pensamentos, as intenções do coração. Ou seja, Deus sabe de tudo, né? E o que aconteceu? Antipas foi preso, e quando liberto devido à sua firmeza da fé, né, da fé cristã, um pregador mesmo, um apóstolo, um discípulo de Jesus Cristo, aliás, um discípulo de Jesus Cristo, começou a professar a palavra de Deus, a convencer as pessoas de Pérgamo a parar de oferecer sacrifício, que provocou a reprovação dos sacerdotes pagãos.
ficaram furiosos com ele e exigiram que ele parasse de pregar sobre o Senhor Jesus Cristo e que viesse oferecer sacrifício aos deuses ancestrais, ou seja, os deuses do panteão, os deuses do panteão grego. Então, ele relutou devido à sua relutância em atender às exigências deles. Antipas foi capturado e levado para o templo de Artemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho, onde usualmente ocorria o sacrifício segundo a tradição. Veja bem, lá tinha esse templo de Artemis e a idolatria era pesada, de satanismo puro. Vocês veem que eles tinham um ardente touro de bronze vermelho, uma bacia de colocar as pessoas e assava as pessoas, queimava as pessoas vivas. E o que aconteceu? O Antipas lá dentro, segundo a tradição, foi um mártir, um dos primeiros mártires da igreja primitiva, cristã primitiva do cristianismo, orou a Deus implorando por sua alma e para que ele fortalecesse a alma dos cristãos, ou seja, que ele viesse a fortalecer a fé daqueles irmãos daquele local, porque ele sabia da pressão espiritual diabólica maligna por causa do templo de Artemis naquele local. Aí o que aconteceu? Morreu, e à noite os cristãos, os irmãos daquela igreja naquele local, a Pérgamo, levaram seu corpo tocado pela chama, foi um verdadeiro milagre, para a cidade onde foi enterrado. Sua sepultura tornou-se local de milagres e curas de doenças, principalmente aquela relacionada com os dentes. Que coisa tremenda, de morto, eles operam para operar milagres, né? E vamos aqui para Apocalipse 2,14. Então foi isso. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele cobrou muito essa questão, né, dessa situação espiritual que aconteceu com Antipas. E aqui vai dizer no 2,14 Apocalipse: mas uma das poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual estava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e se prostituísse. Muito bem, quem foi Balaão? Ele disse que foi um profeta da Mesopotâmia. Não, é conversa. Ele era adivinho, era um feiticeiro, um bruxo ligado ao ocultismo, à adivinhação, né? E infelizmente não tinha nada de profeta. Deus de misericórdia falou com ele para ele parar, avisou ele, mas ele não quis sair da mão das trevas, né, do ocultismo. Então ele foi contratado, está aí Números 22 a 24, ele foi contratado pelo rei Balaque de Moabe para amaldiçoar Israel, mas que sob a intervenção divina, Deus falou para ele: você não pode amaldiçoar porque eu tenho abençoado. Deus ainda falou com ele, né, através da mula, que acabou por abençoar a nação de Israel 3 vezes. Vez de amaldiçoar, ele abençoou. Apesar de conhecer Deus, ele é descrito como ganancioso, um falso profeta, realmente, associado à sedução do povo, à idolatria e à prostituição. Coisa maligna. Está aí. Está do capítulo 22 ao capítulo 24, aí de Números, mas também tem no capítulo 31, 8, a sua morte, e o versículo 16 também. E aí fala de Balaque nesse versículo, né? Apocalipse 2,14. Quem era Balaque? Estava escrito lá, né? Porque foi o rei do Moabita, né? Era filho de Zippor. E tinha o significado do seu nome. Olha bem que significado maligno, como aquele que assola. Os Moabitas tinham característica de perseguir e prejudicar o povo de Israel. Está em Números 22 ao 24. Eu não vou citar os versículos, pode demorar muito, mas depois vocês leem aí, Números 22 a 24, sobre esses dois, Balaão e Balaque, coisas terríveis. E o Senhor Jesus Cristo cobrou. Diz que eles estavam deixando entrar nessa igreja esse tipo de situação espiritual diabólica, e que infelizmente a igreja estava se corrompendo. Vamos ver como é que foi o fim dessa igreja já. Vamos ver aí a Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Meu Deus, esses nicolaítas eram um povo herético, um grupo de povo herético. Está aí, Apocalipse 2, né, o versículo 6 e o 15. O Senhor Jesus Cristo cobrou muito a questão do comportamento espiritual dos nicolaítas, maligno mesmo. Então, promover a imoralidade sexual, a sedução, uma seita associada à doutrina de Balaão. Eles seguiram a concepção espiritual de Balaão, aquele bruxo feiticeiro, o adivinho. Ensinava liberdade antinomista, desprezo pela lei moral, ou seja, ele estava atacando, o Nicolaíta estava atacando a igreja de Pérgamo e introduzindo essas doutrinas malignas no meio.
Vamos aqui agora também, Apocalipse 16, repete, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Onde é que está? Está aí a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 15 diz: da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações. E eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Olha só, vamos ver Apocalipse 19, 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentado sobre os cavalos, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vocês estão vendo aí? Então tá aí, essa espada que saía da minha boca, exatamente, está aí Apocalipse 19. O Senhor Jesus Cristo testificando novamente sobre essa questão de Apocalipse 2:6 da igreja de Pérgamo. Ele disse que iria batalhar com a espada que saía da minha boca. E, quer dizer, a palavra, a palavra profética de vitória. E aqui, 17, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. É lamentável, O Senhor está dizendo, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, o que vocês vencerem, vocês vão ter essas bênçãos todas da parte do Pai. Deus Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, que foi o Senhor Jesus Cristo foi notificado por Deus, o qual notificou hoje para notificar João. E como é que foi a destruição da igreja de Pérgamo? Bem, conforme mencionado aí, vocês viram, Apocalipse 2:17, não foi um evento físico, atacada e derrubada. Não, não foi um evento físico único. É como um terremoto, uma invasão militar, mas sim uma destruição espiritual, moral, causada por comprometimento e perseguição. Situada a cidade escrita como onde estava o trono de Satanás, sendo a adoração imperial pagã, naquela época, que vocês viram aí, que tinha questão grego-romana, que era paganismo puro, e a congregação sofreu destruição em ter adotado a prática do mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo avisou para eles, falou tudo isso aqui, mas Satanás com os demônios realmente conseguiu depois da morte de Antipas, do vácuo espiritual que houve com a morte dos apóstolos, de muitos discípulos, os mártires da igreja primitiva, até o final do século I, essa igreja foi destruída. Então vocês veem que a coisa realmente é muito diabólica. Mas que Deus tenha misericórdia. Hoje está cheio de trono de Satanás, e nós temos o grande trono de Satanás, Todos vocês sabem onde é que fica o grande trono de Satanás hoje no mundo. Mas também aqui no Brasil tem muito trono de Satanás para tudo que é lugar aí. Onde você vê idolatria, mais cultura e ídolo, está o trono de Satanás. Que Deus abençoe a todos. Fique essa palavra no coração de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, faça o tempo, você comente, compartilhe, curta. E nós já agradecemos a todos vocês que se inscreveram novamente no canal e estão nos ajudando. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo.